Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá, continuando nossos estudos. Vocês acabaram de ver um vídeo aí falando sobre a matéria da primeira semana do PET, que foi a Primeira República, que é o governo, com o fim do governo do Pedro II, que era o imperador, ele vai cair, vai proclamar a República. Nós vamos ter dois governos militares, depois civis, né, não militares. E aí esses governos, uma eleição era escolhida por Minas, outra era escolhida por São Paulo. Uma escolhida por Minas, outra escolhida por São Paulo. Não é isso? Isso foi até 1930. Foi isso que eu falei para você no vídeo anterior, né? Bem específico e tal, mas é isso. Então, nossa matéria de agora é o governo de Getúlio Vargas, que é de 1930 a 1945, ok? Então vamos lá então, que é a matéria da segunda semana do PET. Então vamos lá. O Vargas é uma figura assim que não existe mais ou menos meio termo. Ou o pessoal gosta muito de Vargas, ou o pessoal detesta Vargas, tá? Primeiro, ele foi um ditador, ele governou por 15 anos. Qualquer um que governa por 15 anos ou é por reinado ou por ditadura, né? Nenhuma democracia deixa alguém governar por 15 anos seguidos. O que aconteceu? Lembra lá, existia a política do café com leite. Numa eleição, Minas Gerais indicava a pessoa e São Paulo ajudava. Na outra eleição, São Paulo indicava a pessoa e Minas Gerais ajudava. Eram e ainda são os dois maiores colégios eleitorais. É onde tem mais gente que vota. Ok? Bom, em 1929, houve uma crise enorme que aconteceu lá nos Estados Unidos e ela quebrou a maioria do mundo, inclusive o Brasil. O que tem a ver os Estados Unidos com o Brasil? Tudo. Porque os Estados Unidos compravam a nossa mercadoria, que era o café. O Brasil, a principal mercadoria, quase que a única mercadoria era o café. Os Estados Unidos era o maior mercado que consumia esse café. Na hora que eles quebram, eles não têm dinheiro para comprar café. O que acontece com o nosso café? Entulha, perde valor e a gente quebra junto. Então, no ano seguinte, 1930, teria uma nova eleição. Quem era presidente do Brasil era um cara chamado Washington Luiz, que foi indicado por São Paulo. Então, agora era a vez de Minas Gerais indicar alguém. Então, Minas Gerais foi indicar um cara chamado Getúlio Vargas. Só que São Paulo não quis apoio. Ele falou, não, esse ano você lança o seu e eu lanço o meu. Não, peraí, já tem 30 anos que nós fazemos isso junto? Não, mas esse ano não vai rolar, porque tava tendo crise. No mundo inteiro, quem fosse o presidente da República, a primeira verba ia para o seu estado, então São Paulo queria garantir que fosse para São Paulo e Minas Gerais queria que fosse para Minas Gerais. Então ficou esse vulco aí. Bom, o fato é que São Paulo não deu apoio para Minas Gerais. Então, São Paulo lança um candidato chamado Júlio Prestes e Minas Gerais lança Getúlio Vargas. Então, vai tentar aquelas uniões, busca Estado para ajudar, chama Pernambuco, chama Rio Grande do Sul. E aí vai ter uma confusão danada, muita roubalheira na eleição. E quem ganha não é Getúlio Vargas, quem ganha é Júlio Prestes. Porque Minas Gerais não quer aceitar de jeito nenhum a vitória dele. São Paulo quer dizer que usa o argumento que foi eleito, né? Teve muita roubalheira, mas teve dos dois lados, né? Tem que ser honesto. E Minas Gerais junta força com o Rio Grande do Sul, com Paraíba, Pernambuco, e aí começa uma revolução dentro do Brasil para não aceitar o governo do Júlio Prestes, né? E essa confusão vai até ter conflito mesmo armado, e aí em 1930, Getúlio Vargas toma o poder. E aí ele vai governar de maneira ditatorial, né? Ele não foi eleito, mas vai governar. O período de 30 a 45, que é o período que ele governa, vai ser dividido em algumas partes. Então, primeiro, de 30 a 34, a gente chama de governo provisório. Por quê? Porque ele não foi eleito. Eles vão usar várias afirmativas, mas eles não foram. O Getúlio Vargas não foi eleito. Então ele tem que arrumar um jeito de tentar dar legitimidade para dizer que ele está certo, que ele merece governar o país, entendeu? Então, de 30 a 34 é chamado de governo provisório. Então, ele vai substituir a Constituição, aquela Constituição que eu falei no vídeo anterior, de 1891, quando proclamou a República, né, em 1889, e em 1891 foi feita a Constituição da República. Getúlio Vargas vai tirar ela e vai criar uma nova, que é uma nova Constituição de 1934, ok? Então, para tentar dar uma justificada na forma de governar dele. Com essa Constituição, ele assume o poder do Legislativo e do Executivo. Então, ele não é só chefe do Executivo, que é o presidente, ele também é chefe do Legislativo. Então, é uma junção de poderes, né? É uma coisa até contra princípios de democracia, mas não era democracia mesmo, era ditadura. Para ampliar ainda mais o poder dele, os presidentes de província, que a gente chama de governador, né? O governador de Minas Gerais, o governador de São Paulo, do Rio Grande do Sul,
do Mato Grosso, esse pessoal todo, ele vai tirar do governo e vai colocar pessoas no lugar, que ele chama de interventores. Então o governo, o presidente de Minas Gerais, que na época era presidente, o que a gente chamou de governador de Minas Gerais, ele vai ser retirado do poder e quem vai ser colocado no lugar é uma pessoa que Getúlio Vargas quer colocar, que chama de interventor. Então aqui em Minas Gerais entrou o interventor que o Getúlio Vargas queria. Em São Paulo, o interventor que ele queria. No Amazonas, o interventor que ele queria. Então agora, além de dominar a escala nacional, ele também domina a escala estadual. Tá? E o poder dele só vai aumentando. São Paulo não vai aceitar, né? São Paulo, o governante de São Paulo foi eleito, então vai ter uma revolução em São Paulo chamada Revolução Constitucionalista de 1932, e essa revolução vai questionar o poder de Getúlio Vargas. Só que as garras de Vargas já estavam no poder e ele vai acabar terminando com essa revolução em 8 meses, ok? Ela é simbólica, lá no estado de São Paulo hoje em dia ainda tem feriado referente a ela, mas rapidinho o Getúlio vai acabar porque ele já estava com o poder na mão dele. Agora, como em 1934, igual eu falei para vocês, ele aprova uma nova Constituição que vai dar poder para ele e tudo mais, ele vai estar dentro da lei. Por mais que a Constituição foi moldada pelo que ele queria, não deixa de ser a Constituição do país. Então, a partir de 1934, já não é um governo mais provisório. Ele está de acordo com a lei, você entende? Ele fez a lei. Então, ele está dentro da lei, porque ele que fez. Então, entre 1934 e 1937, é o segundo momento do governo dele, que aí é o governo constitucional. Por que constitucional? Porque a Constituição de 1934 deu poder a ele. Então, ele está dentro da Constituição, ok? Esse período vai ser marcado por um problema financeiro muito severo, ainda com relação à crise de 1929, que eu falei para você que começou a matéria. Teve muita inflação, né? Então os produtos começaram a ficar muito caros. Tipo o que está acontecendo hoje em dia, só que muito mais pesado, né? Hoje é pequeno, naquela época era uma inflação muito pesada. Então, em 1938, a nova Constituição dizia que teria que haver uma eleição. Então agora Vargas teria que participar de uma eleição ou colocar alguém no lugar dele para participar de uma eleição para poder continuar como presidente. Ok? Então ele vai ter alguns candidatos, só que Getúlio não queria perder o poder. Então ele fala que, como ele era um cara de direita, né, de extrema de direita, ele era um cara que tendia ao fascismo. Fascismo é o que aconteceu lá na Itália do Mussolini, tipo o que aconteceu na Alemanha do Hitler. Então o Getúlio Vargas ele gostava bem do fascismo. Então ele vai dizer que vai ter um ataque comunista no Brasil e que esse ataque comunista vai ameaçar a segurança e a liberdade do brasileiro. Então, com isso, ele vai lá e cancela de novo a Constituição. A Constituição que ele ajudou a fazer, ele vai cancelar. Fala, em nome da defesa da liberdade do Brasil, ele vai lá e revoga a Constituição de novo. E dessa vez ele fala, agora é ditadura. Então, a partir de 1937, até ele reconhece como ditadura. Então, entre 1937 e 1945 é o terceiro momento do governo dele, é chamado de Estado Novo, e aí é ditadura mesmo. Ele vai colocar uma nova Constituição, outra Constituição, que é baseada na Constituição da Polônia, que é uma Constituição em teoria fascista, e cancela o partido político, agora só tem ele e o partido dele, entendeu? Então é literalmente uma ditadura mesmo. Então ele vai lá e cria a DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, nada mais é uma forma de controlar. Então toda e qualquer notícia que ia sair em rádio, em jornal, essa DIP tinha que receber a notícia antes, a DIP tinha que falar, ok, essa notícia pode e vai. Se alguma notícia que não quisesse sair, principalmente quando estivesse falando mal de Getúlio Vargas, tinha que tirar e essa notícia não podia ser no jornal. Por quê? Porque ele controlava a imprensa. É nesse momento que vai acontecer uma das coisas mais famosas no governo de Getúlio Vargas, mais famosa que dura até hoje, que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então muita gente fala que ele é o pai dos pobres, né? Porque é nesse momento que ele vai criar algumas leis que vai dar uma certa segurança para o trabalhador. Então, por exemplo, é nessa CLT, que existe até hoje, que ele institui o salário mínimo. Então, a partir desse momento no Brasil, ninguém vai poder trabalhar em troca de um salário menor que esse salário mínimo, entendeu? Além disso, ele vai oferecer férias pagas. Então, todo mundo que trabalha com a carteira assinada tem direito a 1 mês de férias e, mesmo assim, ele está recebendo.
Então você trabalha 11 meses, o 12º você não vai trabalhar, mas mesmo assim você vai receber por ele. Entendeu? Também foi ele que criou. Menores de 14 anos não poderiam mais trabalhar, é proibido contra a lei, é mais de 14 para poder trabalhar. Além disso, ele coloca a jornada máxima de 8 horas diária. Então, a jornada normal agora deveria ser 8 horas, como é hoje, 8 horas. Antes era isso, era mais, era 12, 14. Na Revolução Industrial chegava a ter 16 horas de trabalho, entendeu? Então, ele põe um máximo de trabalho diário, que é 8 horas. E mais uma renca de regras que ele vai criar para, em teoria, valorizar o trabalhador. Tem muita gente que vai questionar, por exemplo, dizer que o salário mínimo não é tão bom assim para o funcionário, porque a partir de agora o dono da empresa pode pagar um salário mínimo. O mercado aceita que você pague o mínimo do salário. Então, em vez da pessoa receber um pouco mais, ela vai receber o salário mínimo. Então, tem gente que elogia essa iniciativa, tem gente que é contra. Por isso que eu falo que o Getúlio Vargas, ou muita gente gosta dele, ou muita gente detesta ele. Outra coisa que ele faz é a questão da criação do concurso público. Então, meritocracia, que é a cara da direita, né? Que existe até hoje. Então, para você poder ser funcionário do Estado, você tem que passar numa prova. Isso prova seu mérito. Então, 1.000 pessoas fizeram a prova, só tinha 2 vagas. Então, os 2 primeiros colocados são os melhores, então eles vão conseguir o cargo. Ele também começa com Getúlio Vargas. Nesse momento também ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional, né, CSN, que existe até hoje, que é para mexer com a parte de metalurgia, que é a indústria de base do Brasil, foi muito importante, né, gostando ou não gostando dele, foi muito importante. Ele também cria a empresa chamada Vale do Rio Doce, que é a que a gente chama hoje em dia de Vale. Também foi no período do governo dele de ditadura que ele criou essa empresa, que é para mexer com mineração. Uma mexe com a fundição, a outra tem que oferecer o minério para ser fundido, né, para fazer a liga de metal que a gente conhece, para poder fazer o celular e tudo mais. Também foi ele que criou. Algumas usinas hidrelétricas também é ele que vai mandar fazer. Então tem algumas coisas que de maneira geral foi bacana. E aí nós vamos chegar no tema, que é o tema do fim do governo dele. Porque, em se tratando de política externa, não só de Brasil, mas de mundo, o Getúlio Vargas não entrava muito na discussão. Por quê? Ele é um ditador. E presta atenção, ele governa no momento da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é de 1939 a 1945. Esses 6 anos, quem governa o Brasil é Getúlio Vargas. E ele é um ditador. E o Brasil devia muito favor para os Estados Unidos. Tinha muito dinheiro que o Brasil devia para os Estados Unidos. Então ele tinha um problema muito sério, porque ele gostava do fascismo. Já deu para ver. As constituições que ele fez foi baseada nas constituições fascistas. E o fascismo era o contrário, era o lado oposto dos Estados Unidos. E o Brasil dependia dos Estados Unidos de dinheiro. Então ele ficou num, né? Eu gosto daqui, mas eu devo aqui. Então, e na hora que a Segunda Guerra Mundial pega, que o bicho pega mesmo, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos. É aí que piorou ainda mais. Ele é um ditador que entrou do lado do pessoal que gosta da democracia e que está lutando contra ditadores. Presta atenção. Ele é ditador, entrou desse lado que é contra ditadores. Então você imagina como é que ficou aqui no Brasil. Eu tenho um ditador controlando o meu país e esse ditador está juntando com outros países para lutar contra outros ditadores. Então isso foi o caminho final para o governo de Getúlio Vargas, esse governo ditatorial, né? Que depois, mais para frente, ele volta como presidente eleito. Então em 1945, quando a Segunda Guerra acaba, os Estados Unidos ganham, a França ganha, a Inglaterra ganha, e a Itália fascista, a Alemanha nazista, ditador, perdem a eleição, não tem como mais ele governar o país. Ele ajudou o lado que ganhou, mas o lado que perdeu é igual a ele. Então ele acaba tendo que sair, e ele acaba, dentro do contexto mundial, não tinha como mais ele governar o Brasil, e aí vai ser feita uma nova eleição, e aí é matéria para as próximas aulas. Beleza?